Voltamos, pessoal. Bom dia novamente. Vamos aguardar um pouquinho aí o pessoal retornar que a gente começa. Cadê o povo? Dá uma mensagem aqui no grupo. Dá mais um minutinho aí para o pessoal voltar. E aí a gente continua, tá? Mais um minutinho a gente começa. Beleza, vamos lá. Bom, então nós falamos de capacidade térmica, calor específico e calor latente, tá? Que é a base da calorimetria, a base principal da calorimetria. Depois, nós falamos de diagrama de fases. O diagrama de fases não vai ser cobrado, tá? Nessa avaliação. Eu já passei exemplos para vocês de como é cobrado, porque é um assunto mais teórico, tá? Eu já mostrei exemplos de questões na última aula, se eu não me engano, de como ele é cobrado. E aí a gente não vai cobrar nessa avaliação o diagrama de fase. Porém, curva de aquecimento, que também faz parte da calorimetria, cai. Por quê? Porque curva de aquecimento envolve exatamente calor específico e calor latente. Então, o que é uma curva de aquecimento ou de resfriamento de uma substância? Essa curva de aquecimento ou de resfriamento, ela representa as transformações e variações sofridas pela substância, de acordo com o fornecimento de calor, tá? Então você tem nessa curva, você tem aí o calor específico, o calor latente de uma substância de acordo com a quantidade de calor que ela está recebendo. Então observe o seguinte, eu tenho uma curva de aquecimento, tá? E esse diagrama abaixo representa a temperatura de uma substância inicialmente sólida em função do tempo, recebendo calor de uma fonte sob pressão constante. Então, você sabe que a substância está no estado sólido. Então, menos, sei lá, 4 graus, sei lá, não está dando para enxergar direito aqui, mas qualquer valor abaixo de zero aqui, sólido, aí a substância fica ligada a uma fonte num determinado intervalo de tempo, está recebendo uma quantidade de calor B, sua temperatura sobe até zero. 0 graus, ela entra em fusão, que aqui você tem sólido e líquido e a temperatura não varia. Depois a temperatura do líquido sobe, a 60 graus ela entra em ebulição.
E aí, depois que ela entra em ebulição, a temperatura do gás sobe. Então, você tem a substância no estado sólido, sofrendo fusão, que são sólido e líquido ao mesmo tempo, está derretendo. Líquido, ebulição, que é líquido e gasoso. O diagrama de fases, ele mostra uma curva em função da pressão. Essa curva de aquecimento, ela mostra justamente a relação entre a quantidade de calor, o tempo aqui no caso que está ligado a uma fonte, e a variação de temperatura da substância. Então, ela está diretamente relacionada com calor específico, que é variação de temperatura, e calor latente, quando a temperatura se estabiliza, não varia. Então, continuei fornecendo calor, a substância não mudou de temperatura, significa dizer que ela está pegando energia para afastar as moléculas, para mudar de estado físico, tá? Então, é isso que está acontecendo nesse intervalo BC e no intervalo DE. A substância está sofrendo apenas um afastamento molecular, as moléculas não agitam e a temperatura permanece constante. Então, isso daqui é uma curva de aquecimento de uma substância qualquer, que mostra os estados sólido, mostra o período da fusão, o estado líquido, o período de ebulição e o estado gasoso, tá? É uma curva de aquecimento porque a temperatura está subindo. Se fosse uma curva de resfriamento, seria exatamente igual, porém invertida. A substância que ia baixar a temperatura, depois ia estabilizar, liquefazer, baixar a temperatura do líquido, solidificar e baixar a temperatura do sólido. Então, a curva para baixo nos daria a curva de resfriamento de uma substância qualquer, tá certo? Então, nós temos na curva de aquecimento ou de resfriamento essas características da substância. E qual a importância disso para o que a gente está estudando? Ele pode passar, como eu já passei no exemplo aqui, ó, teve um exemplo aqui que eu passei para vocês, a gente mostrou uma curva de aquecimento, ó. Aqui não, mas aqui nós temos, deixa eu ver, nós temos uma curva de aquecimento aqui, ó. Curva de aquecimento aqui, ó, de uma substância. Substância sólida é aquecida, entra em fusão, o líquido aquece e depois entra em ebulição. Então, nós temos a substância no estado não, desculpa, a substância sofrendo várias transformações, variação de temperatura e mudança de fase. E é isso que a curva de aquecimento ou de resfriamento nos mostra. Então, está relacionado diretamente com o que a gente está estudando. Então, nós temos aqui a curva de aquecimento da água. Pode ser da água aqui, tá? Considerando que aqui fosse 100 graus. Então, nós temos, primeiro, a substância, a água está a menos 20 e é aquecida. Se a água está a menos 20 graus e é aquecida, ela tem calor específico, porque a sua temperatura vai variar até atingir o ponto de fusão, que é 0 graus. Então, nós temos a substância no estado sólido e temos essa quantidade de calor sendo calor específico. Como é que eu vou calcular essa quantidade de calor? MC delta T, que é calor específico responsável pela variação de temperatura. Desse ponto aqui até esse, no trecho 2, você observa que a temperatura não variou. Se a temperatura não variou, a substância está sofrendo fusão. Ela tem o estado sólido e o líquido, ou sólido mais líquido. Se eu quiser calcular essa quantidade de calor aqui nesse intervalo, eu vou calcular em cima do calor latente, massa vezes o calor latente da substância de fusão. Depois ela tem o líquido no estado 3, que é desse ponto até esse. Nesse estágio 3, ela volta a ter variação de temperatura. Então, se ela volta a ter variação de temperatura, eu vou calcular essa quantidade de calor em cima do calor específico,
ΔQ é igual a MC ΔT. Vaporização, então começa a ebulição. Imagine que aqui fosse 100 graus. Iniciou a vaporização da água. Eu tenho vapor e líquido, que é a ebulição, tá? Não tem variação de temperatura. Se eu quiser calcular a quantidade de calor, vai ser massa vezes o calor latente de vaporização da água, ok? E se eu pegar aqui, depois que vaporizou, eu tenho no estágio 5, eu tenho aumento de temperatura do vapor até 120 graus. Então, eu tenho novamente calor específico, que é MC ΔT. Estão entendendo isso? Dúvidas, segundo ano? Todo mundo entendeu? Tá tranquilo? Então, vamos lá, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Então, imagina aqui, vamos passar aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Imagine aqui agora que eu pegasse esse gráfico, essa curva de aquecimento da água e colocasse na prova de vocês. E pedisse para vocês calcularem, desculpe, a quantidade de calor em cada etapa, considerando, vou pegar aqui 1 litro, 1 litro de água, tá? E aí, o que vai fazer? Como é que você vai fazer isso aqui? Você vai pegar 1 litro de água como amostra e vai calcular a quantidade de calor de cada etapa para completar o gráfico. Você observa que o gráfico você tem aqui variação de temperatura, tá? Considerando que é a curva de aquecimento da água, vamos considerar aqui a curva de aquecimento da água, então aqui vai ser 100 graus Celsius. E eu quero que você calcule a quantidade de calor de cada etapa e complete o gráfico. Vocês fazem isso aí? Sabem fazer isso? Vamos lá. Segundo ano. Posso colocar isso na prova? O assunto é esse aí. Conseguiriam responder? Sim? Eu acho que sim, professor, não sei. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Primeiro, eu tenho que saber qual é essa quantidade de calor aqui desse ponto, para completar o gráfico, não é isso? Essa quantidade de calor vamos chamar de Q1, tá? Como é que eu vou calcular essa quantidade de calor Q1? Eu sei que daqui para cá eu tenho calor específico, porque a substância está variando temperatura. Então a pesca já está aqui, ó. Para calcular o valor de Q1, eu vou usar calor específico, MC ΔT. Qual é a massa que eu estou pedindo para vocês calcularem? 1 litro de água. Então, a quantidade de calor vai ser 1.000 gramas, que 1 litro é 1 quilo, vezes 1, que é o calor específico da água, vezes menos 20. Então, eu tenho aqui, ó, que Q1 vai ser, menos 20 não, desculpe, 0 menos menos 20, que dá 20 graus de variação de temperatura, 20 graus positivo.
20 vezes 1.000 vezes 1, 20.000. Então, a quantidade de calor aqui é 20.000 calorias, tá? Que eu vou colocar aqui nesse ponto, 20.000. Aí a gente vai para a fusão. Calor latente de fusão vai ser massa vezes o calor latente. A pesca também já está aqui a fórmula, ó, porque aqui nesse trecho eu só estou calculando a fusão. Então eu tenho que é a massa, que é 1.000, vezes o calor latente de fusão da água. Qual é o calor latente de fusão da água, gente? 80 calorias por grama. Então você vai calcular 1.000 vezes 80 dá 80.000. Qual o valor que eu boto aqui, segundo ano? Calculei MC delta T, deu 20.000. Massa, que é 1.000 vezes 1, vezes variação de temperatura, que foi 20. 20.000 vem para cá. Calculei o calor latente, quantidade de calor, massa vezes calor latente, 1.000 vezes 80, 80.000. Qual o valor que eu coloco aqui? Bora, segundo ano. Abre o microfone. Participe. Qual é o valor que vem aqui no gráfico? Aqui vai ser 20.000, aqui vai dar quanto? Se o calor latente, a quantidade de calor é de 20.000, quanto é que eu coloco nesse ponto aí? Bora, meu povo. Ué, prova é quinta-feira. Coloco 80.000 aqui, que é a quantidade de calor que eu calculei. Sim ou não? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tô te ouvindo, professor. Ah, tá. O som tá saindo aí, né? Senão eu tô achando que eu tô falando sozinho. Aqui foi 20.000. Aqui eu posso colocar 80.000, gente? Não. Por quê? Porque aqui é essa quantidade de calor mais essa. Então, se aqui foi 20.000 e eu calculei que a quantidade de calor para a fusão foi de 80.000, 80 mais 20 aqui é 100.000. Então, eu vou completar o gráfico. Calcular eu jogo na fórmula, mas para completar o gráfico, eu preciso colocar de acordo com a sequência. Então, se aqui foi 20.000, quantidade de calor era zero. Sofreu variação de temperatura, precisou de 20.000 calorias, 0 mais 20.000, esse ponto aqui é 20.000. Só que ele já tinha recebido 20.000 quando precisou receber 80.000 para derreter, para entrar em fusão. Então, esse ponto aqui é quanto? 100.000, 80.000 mais 20.000 que ele já tinha aqui no início. Estão entendendo isso? Aí eu calculo a quantidade de calor do líquido, para variar a temperatura do líquido. Vai ser 1.000 vezes 1, porque é a água, vezes variação de temperatura, que é de 0 a 100. Então, eu tenho 100.000 aqui no 3. 100.000 calorias. Só que aqui ele já tinha 100.000. 100.000, qual é o valor desse ponto aqui? 200.000. Então, aqui é 20 mais 100. Então, 20, 100. Aqui é 100 de novo, tá? Aí eu vou calcular a quantidade de calor na vaporização, em cima do calor latente. É massa vezes o calor latente de vaporização da água. 1.000 vezes 540. Dá 540.000. Então, aqui eu tenho 100, mais 100 aqui é 200. Então, 20, 100, 200, tá? 1.000, tudo é 1.000, tá? 20.000, 100.000, 200.000. E aqui eu tenho, nesse intervalo 4, mais 540.000. 540.000 mais 200.000, 740.000, vem para cá. E aí eu coloco, calculo a quantidade de calor para o vapor aumentar a temperatura de 100 para 120 graus, que é o calor específico, somo e coloco aqui no gráfico. Entenderam isso aí? Dúvidas? Olha lá, então posso colocar na prova, né? Para vocês pegarem e completarem. Você vai pegar o gráfico, calcular o valor e completar o gráfico. Certo?
Então, vamos lá. Você tem, no primeiro trecho, a substância no estado sólido. Depois, no trecho 2, sofrendo fusão. No trecho 3, o líquido está variando a temperatura. No trecho 4 é a ebulição, vaporização. E no trecho 5, você tem a temperatura do gás, do vapor, aumentando. O que é que o gráfico está me mostrando? Que aqui o sólido varia a temperatura, então eu tenho quantidade de calor em cima do calor específico, tá certo? Aqui está mudando de fase, sofrendo fusão, eu tenho a quantidade de calor em cima do calor latente. Depois que derreteu, a temperatura do líquido sobe, então eu volto a ter calor específico. Atingiu 100 graus, começa a vaporizar. Então, no 4 aqui, eu não tenho mais variação de temperatura, só tenho mudança de fase, quantidade de calor em cima do calor latente de vaporização. E, por fim, a temperatura do gás subindo, eu tenho novamente calor específico. Então, eu tenho 5 etapas, tá? Em cada etapa, eu tenho um calor, uma quantidade de calor em função do calor diferente. Então, aqui eu tenho a quantidade de calor em cima do calor específico. Aqui eu tenho outra quantidade de calor em cima do calor latente. Aqui eu tenho novamente calor específico, porque tem variação de temperatura. Ó. Estabilizou a temperatura, eu tenho mudança de fase, calor latente. E depois a temperatura volta a subir, eu tenho calor específico. O que é que eu fiz? Eu transformei isso aqui num exemplo. Calcule as quantidades de calor de cada etapa e complete o gráfico, considerando que você tem a amostra de 1 litro de água. Então, ele deu esse gráfico e eu mandei você considerar 1 litro de água sendo a amostra. Você vai pegar e calcular a quantidade de calor. A quantidade de calor é o eixo horizontal do gráfico. E completar esse gráfico. Você vai colocar a quantidade de calor nesse ponto, nesse e nesse ponto, tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso calcular a quantidade de calor que a amostra está recebendo. E como é que eu faço isso? Eu vou pegar os dados na fórmula de cada trecho. No trecho 1, a substância está no estado sólido e ela está sofrendo variação de temperatura. Está de menos 20, subindo a temperatura até 0. Então, esse é o trecho 1. A substância no estado sólido sofrendo variação de temperatura. Se a temperatura varia, nós temos que tipo de calor? Calor específico. Então, nós iremos calcular a quantidade de calor em cima do calor específico da substância. Por quê, professor? Porque está tendo variação de temperatura. Então, ele já deixou a pesca aqui no gráfico. Ó. Como é que eu vou calcular essa quantidade de calor? A quantidade de calor é MC delta T. Certo? Beleza. Qual é a quantidade de calor? A massa de água, que eu mandei considerar 1 litro. 1 litro são 1000 gramas, que 1 litro equivale a 1 quilo. Então, 1000 gramas, vezes o calor específico da água. Ah, professor, ele não deu. Você tem que saber de qual, porque é água. 1 caloria por grama grau centígrado. Se for qualquer outra substância no gráfico, ele tem que passar o valor para você, tá? Então, quantidade de calor é 1000 vezes 1, que é massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Qual a variação de temperatura que teve nesse trecho, gente? De menos 20 subiu para 0. Então, está variando 20 graus de temperatura. 0 menos menos 20, que dá 20 graus positivo de variação de temperatura. Então, 20 vezes 1 dá 20, vezes 1000, 20.000. Essa quantidade de calor aqui, ó, nesse ponto, é de 20.000 calorias. Então, eu vou pegar esse ponto aqui e colocar Q1 igual, ou então botar aqui, ó, no tracinho, botar 20.000. Aqui não dá para escrever porque é uma figura, eu não consigo digitar aqui. Mas você vai botar nesse ponto aqui para responder a questão, se isso aqui fosse uma questão. No caso aqui é um exemplo, você vai pegar e botar aqui, ó, 20.000 calorias. Certo? Até aí todo mundo entendeu? Beleza? Bom, e aí o que eu faço? Eu vou pegar agora e calcular a quantidade de calor no trecho 2. No trecho 2, o que está acontecendo com a substância? Ela está sofrendo fusão.
Então, eu não vou calcular a quantidade de calor em cima do calor específico, porque não houve variação de temperatura. O que está ocorrendo é mudança de estado. Se tem mudança de estado, o que você vai fazer? Você vai calcular em cima do calor latente. Calor latente é ΔQ sobre M. Então, ΔQ vai ser M vezes L. Certo? Então, você pega, quantidade de calor é a massa, que é 1000 gramas de água, que equivale a 1 quilo, que é igual a 1 litro, vezes o calor latente de fusão. O calor latente de fusão ele não deu. Você também tem que saber de qual, porque é da água. 80 calorias por grama. Então, 80 vezes 1000 dá 80.000. Significa dizer que nesse trecho aqui do gráfico, ó, nesse intervalo aqui, daqui até aqui, ele está recebendo 80.000 calorias de quantidade de calor, certo? Essa é a variação da quantidade de calor daqui até aqui. Só que aqui ele tinha 20.000. Ave Maria, para desenhar com esse negócio aqui. Escrever coisa difícil. 20.000. A quantidade de calor, acabei de calcular daqui para cá, foi de 80.000. Então, esse ponto aqui você vai completar, vai colocar quanto? 80 mais 20, porque ele já tinha recebido 20 no calor específico. Então, você vai colocar aqui esse ponto, ó, 100.000 calorias. Então, aqui é 100.000, aqui é 20.000. Essa variação aqui, que eu acabei de calcular em cima do ml, é que é 80 calorias, 80.000 calorias. Estão entendendo? Tá ficando claro aí, segundo ano? Dúvidas? Bom, então eu estou aqui, calculei já aqui, ó, daqui para cá foi 80.000. Como ele já tinha recebido 20 mais 80, então esse ponto aqui equivale a 100.000 calorias. Aí eu vou calcular a quantidade de calor que ele recebeu aqui no trecho 3. O que está ocorrendo no trecho 3? Está variando a temperatura. Se eu falei que isso aqui é água, esse ponto aqui ele vale o quê? 100 graus, ó. Por que ele vale 100 graus? Porque é a temperatura de ebulição da água, ó. Então esse ponto aqui equivale a 100 graus Celsius, tá? Imagine que esse ponto estivesse aqui. 100 graus. Então, eu vou calcular aqui a variação de temperatura, quantidade de calor em cima do calor específico, da variação de temperatura. A massa é 1000, calor específico da água é 1, variou a temperatura de 0 a 100, 100. 100 vezes 1000, 100.000. Então, no trecho 3, ele recebe 100.000 calorias. Qual é o valor que eu vou colocar aqui em segundo ano? Ele já tinha 100.000. Para a temperatura atingir 100, ele teve que receber mais 100.000. Então, aqui eu vou colocar quanto? 200.000 calorias. Tá certo? Então, aqui é 200.000. Estou completando o gráfico. Eu estou fazendo o que eu pedi no exemplo aqui, ó. Calculando a quantidade de calor em cada etapa e completando o gráfico. Quantidade de calor aqui foi 20.000, aqui foi 80, aqui foi 100. Estou completando o gráfico. 20, 100.000, 200.000. Aí você vai calcular o calor latente de vaporização da água. Qual é o calor latente de vaporização? Massa vezes o calor latente de vaporização. Tá? Quantidade de calor é massa, que é 1000. Qual é o calor latente de vaporização da água? Eu também tenho que saber de qual. 540 calorias por grama. Então, vai ficar 540 vezes 1000. Dá 540.000. 540.000 é a quantidade de calor que a água precisa para vaporizar. Passar desse ponto para esse. Então, daqui até aqui, a água recebeu 540.000. Se ela recebeu 540.000 no trecho 4 e aqui estava com 200.000, qual é o valor que eu boto aqui no gráfico, segundo ano?
740 mil. Estão entendendo agora? Vou escrever com esse negócio aqui, eu vou te falar. Um dia que eu conseguir escrever com esse mouse, eu mesmo vou me dar um presente. Então, nós temos 200 mil aqui, 740 mil. Se eu quiser saber o valor desse ponto aqui, eu calculo aqui a variação de temperatura, ó, quantidade de calor. Aqui eu tenho calor específico. Por quê? Porque a temperatura está subindo de 100 do gás para 120. Vou pegar 1000 vezes 1 vezes 20. Então, nós temos novamente 20 mil. 20 mil vai ser a quantidade de calor fornecida no trecho 5. Se aqui eu tenho 740 mil, aqui eu recebi mais 20 mil, quanto é que vale esse ponto final aqui? 760 mil. 760 mil calorias. Beleza? Todo mundo Beleza, entendeu professor? agora? Então, isso pode ocorrer no aquecimento e no resfriamento. Então, observa que eu não podia tirar a curva de aquecimento dessa avaliação, porque curva de aquecimento faz parte justamente do que a gente está estudando. Calor específico e calor latente de uma substância. Tá? Já o diagrama de fase não tem muita relação com o cálculo, tem relação com o que está acontecendo, que é a influência da pressão nessas transformações. Porém, o cálculo direto, a curva de aquecimento e de resfriamento envolve essa situação, tá certo? Então, nós temos aí curva de aquecimento e de resfriamento envolvendo a parte de calor específico, calor latente e capacidade térmica, tá certo? Bom, para finalizar, vamos passar o restante dos exemplos que envolve justamente isso aí. Então, parei na 11, no exemplo 11, vamos passar o exemplo 12. Ao receber 250 quilocalorias de calor, uma amostra de determinada substância sofre completa vaporização. Sabendo que a amostra tem 2,5 quilos de massa, determine o calor latente de vaporização. Então, falei, calor latente é ΔQ sobre M. Você vai pegar a quantidade de calor, 250 quilocalorias, então 250 mil calorias, dividido pela massa, 2.500 gramas, 2,5 quilos, 2.500 gramas. 250 mil dividido por 2.500, você tem um calor latente de 100 calorias por grama. Portanto, a resposta correta é a letra A. Tá? Exemplo 13. Uma massa de 5 litros de água está exatamente a 100 graus Celsius. Determine a quantidade de calor em quilocalorias necessária para vaporizar 30% dessa massa de água. Então, eu tenho 5 litros que já está na temperatura de ebulição e quero vaporizar 30% dessa massa de água. Então, calor latente vai ser ΔQ sobre M. ΔQ vai ser M vezes L, invertendo a forma. Eu quero a quantidade de calor. Qual a massa de água que eu quero vaporizar? 30% de 5 litros. Então, 5 litros são 5.000 gramas. 30% de 5.000 gramas, que dá 1.500 gramas. 1.500 gramas vezes 540, que é o calor latente de vaporização, porque ela está a 100 graus, ela vai sofrer ebulição. Então, não vou botar vezes 80, vou botar vezes o calor latente de vaporização, que é 540 para a água. 1.500 vezes 540, você tem uma quantidade de calor de 810 mil calorias, ou 810 quilocalorias, que foi a unidade que ele pediu no exemplo. Então, se ele não falasse nada, você podia colocar 810 mil ou 810 quilocalorias. Como ele pediu em quilocalorias, você tem que transformar e colocar 810 quilocalorias, tá certo? Bom, 15ª.
Uma substância sólida é aquecida continuamente. O gráfico mostra a variação de temperatura pelo tempo. Determine o tempo em minutos que dura a fusão e o tempo durante o qual a substância permanece no estado sólido. Qual é o tempo que dura a fusão? Bom, se ela está no estado sólido, aqui é sólido, aqui é fusão, aqui é líquido e aqui é ebulição, tá? Ele poderia falar que a substância encontrava no estado líquido, tá? Então, o gráfico ele teria que ser, deixa eu ver, teria que ser de outra forma, não dá para mostrar aqui não. Não poderia ter essa outra curva aqui, tá? Teria que ter só até aqui. Daqui até aqui. E acabar aqui, não ia ter esse trecho, tá? Por quê? Se ela tivesse no estado líquido, seria líquido, vaporização e ebulição, tá? Não teria essa outra transformação. Mas como está no estado sólido, sólido, fusão, líquido e ebulição. O que ele está pedindo? O tempo que dura a fusão. A fusão está ocorrendo nesse trecho. Nesse trecho, você tem a temperatura variando, não varia, desculpe, está mudando de fase, e o tempo é de 10 a 20 minutos. Desculpa aí, o cachorro está latindo aqui. Você tem 10 minutos, de 10 a 20, 10 minutos, está o tempo que está durando a fusão. E o tempo que a substância permanece no estado sólido, de 0 a 10 minutos também. Então, a resposta correta é 10 minutos dura a fusão e 10 minutos é o tempo que a substância permanece no estado sólido. Portanto, a resposta é 10 e 10. Beleza? 15ª. Eu tenho a curva de resfriamento de uma substância, tá? A pressão de um atm. Julga as afirmações, verdadeiras ou falsas. Eu passei para vocês esse gráfico, mas mudei as perguntas. E aí muda as respostas. Julgue se são verdadeiras ou falsas afirmações. Letra A, o fenômeno que ocorre na região B da curva é a liquefação e há duas fases em equilíbrio. Verdadeiro. A substância está no estado de vapor, liquefaz, líquido, solidifica e sólido. Então, B, ela está sofrendo liquefação, condensação. E ela tem duas fases em equilíbrio. Ela está em gás e líquido ao mesmo tempo. Ou o gás está virando líquido, ou você tem estado gasoso ou líquido, ou os dois ao mesmo tempo. Então, é estado de equilíbrio, tá? Logo, é verdadeiro. B, a curva C, existe somente a fase líquida, verdadeiro. Porque depois da liquefação, a temperatura do líquido vai cair e aqui entra em solidificação. C, nas regiões B e D da curva, a temperatura diminui. Permanece, não, desculpa. A temperatura diminui. Falso. A temperatura permanece constante, tá? Na realidade. E na região D da curva, coexistem as fases gasosa e líquida. Falso. Na região D você tem a fase líquida e sólida, porque é a solidificação. Então, a resposta VVFF. Tá ok? Beleza? Dúvidas, meu povo? Tá tranquilo? Não, professor. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Que a gente esclarece para vocês. Estudem. Professor, Oi. você vai postar essa lista? Vou. Esses exemplos eu vou postar junto com o link da aula de hoje, tá bom? Mas estudem pelo Tá bom. módulo também. Qualquer dúvida pode mandar lá pelo WhatsApp que a gente responde. Tá? Bom restante de aula para vocês. Bom dia. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, tá bom? Boa Tchau, sorte. professor. Fica com Deus. Vocês também. Boa sorte na quinta-feira. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, tchau.